sobre quem sou eu. Mas não eu. Mas quem é você? Você perguntando quem é você. Né? Então a pergunta fica, quem sou eu? E é importante a gente entender o porquê de todo um sacrifício de Cristo para que nós possamos ter uma identidade nele. Porque se você observar, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, em todos os momentos Deus tem um esforço para estar ligado ao ser humano. E o que foi de melhor resultado, o que deu melhor proporção é o cristianismo, porque vem de Cristo, que é o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então nós vamos ter bem claro que lá no início é relatado em Gênesis que houve um pecado de Adão e Eva. Eles comeram o fruto da árvore, né, que era o fruto proibido, e a partir daí eles foram colocados para fora do jardim do Éden, e eles tiveram que cultivar a terra, tiveram que ter dores, tiveram que sofrer as consequências dessa separação. De lá para cá, constantemente Deus vem fazendo alianças para que o povo se ligue a Ele novamente. Mas essas alianças sempre são frustradas. Nunca tem um resultado que Deus espera. Por quê? Porque nós temos quando as alianças são feitas de homem para com Deus, nós temos um coração pecaminoso, nós temos uma origem pecaminosa, por conta desse pecado genuíno lá de Adão e Eva. Então, por que nós temos tanta dificuldade de entender quem somos diante de Deus? Porque a palavra identidade, ela não tem na Bíblia. Você não vai achar a palavra identidade em momento algum na Bíblia. Por quê? Porque identidade na Bíblia está relacionada a caráter. Então, para termos a identidade de Cristo, nós temos que ter o caráter de Cristo. E aí tem diversas passagens que você pode usar como preâmbulo ou ligação para este caráter de Cristo em você. Mas hoje eu quero trabalhar alguns pontos, que são 3 partes ou 3 formas que nós vamos entender essa identidade que nós temos que ter em Cristo. O texto base está lá em Mateus 10, 25. Se quiser abrir sua Bíblia aí, lá no livro de Mateus, nós vamos começar falando e entendendo algumas coisas com relação a essa identidade em Cristo, essa ligação que nós temos que ter com Cristo. Então, hoje nós vamos abrir 4 textos, esse de Mateus, depois nós vamos ter 3 textos em Romanos, para que a gente possa ficar claro, ficar bem tranquilo que a gente está querendo mostrar com termos a identidade de Cristo. Lá em Mateus, vou começar a partir do 21, tá? Então lá no 21, o que está acontecendo aqui? Aqui, Jesus está enviando os 12. Jesus está trazendo uma mensagem de envio para os 12 discípulos. Né? E dentro dessa mensagem de envio, no meio dela, num determinado momento, ele fala o seguinte, no 21. O irmão entregará à morte o seu irmão. Ou seja, um vai entregar à morte o outro. E o pai vai entregar à morte o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. 26. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Jesus ele vem falando com os 12 discípulos e ele vem se descrevendo algumas coisas, alguns pontos, né? E aí ele começa a falar do que vai começar a acontecer. Quando ele vem falando
ele vem falando algumas coisas que vão... Mateus 10, isso. Ele vem falando algumas coisas, ele vem mostrando alguns acontecimentos que vão ter. E aí, lá no 24, ele começa a dizer algo em relação a discípulo, servo e mestre. Aqui ele vai falar de característica, de caráter, de ligação, de identidade. Então ele fala aqui, ó, no 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ele faz um paralelo entre discípulo e mestre, e um outro entre servo e senhor. E aí ele fala assim no 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. E aí ele vem falar que se o dono da casa é chamado de Beelzebu, todos que estão dentro da casa também são chamados de Beelzebu. Então, ele começa a mostrar para a gente a quem que nós devemos seguir. E quem que é o nosso mestre? Quem que era o mestre dos discípulos naquele momento? Era Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para a vida de Jesus Cristo, seguir ela, e se nós tivermos as características de Jesus Cristo em nós, nós temos a identidade de Cristo e nós sabemos quem nós somos. Porque quando as pessoas olham para Cristo, elas têm que enxergar a gente. Tem que ter uma sombra ligando os servos ou os filhos com o Pai, com o Mestre, com o Senhor. Percebem que interessante isso? E aí nós precisamos avaliar quais os pontos da nossa vida está ligado aos pontos da vida de Jesus Cristo. Quem era, quem foi e quem é Jesus Cristo? Quem era, quem foi e quem é você? Ou quem sou eu? Quando você faz esse paralelo entre os dois, nós vamos perceber que precisamos alinhar essa vela, percebendo as mudanças que nós precisamos fazer. O parâmetro está totalmente na Bíblia. Está tudo aqui. E aí, nós vamos entender que a nossa identidade em Cristo é de pessoas perdoadas por Deus. Se você for lá para Romanos 3, versículo 24 e 25, ele vai falar sobre isso. Ó. Lá em Romanos 3, 24 e 25, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui ele está mostrando que tudo que você fez, tudo que você causou, tudo que você cometeu, ele é justificado. Justificado gratuitamente por sua graça. Graça de quem? Graça de Cristo. Cristo ele olha para mim e para você e ele faz um link totalmente entre os dois, entre você ou eu e ele, e perdoa todos os nossos pecados. Justifica. Ou seja, o que seria esse justificar? Imagina que chega alguém na sua casa, bate na palma na porta da sua casa e fala assim, ô fulano, ou uma sua mãe ou alguém atende, eu queria falar com a pessoa tal. Essa pessoa que atendeu, ela vai justificar a pessoa que está sendo procurada. E aí ela vai dizer quem é essa pessoa, ou ela vai dizer o que está acontecendo com essa pessoa, ou ela vai mostrar o que está acontecendo, justificando para quem foi buscar aquela pessoa, quem foi procurar ela. Então, isso mostra que Cristo ele entra na nossa frente e ele começa a nos justificar gratuitamente lá na morte que ele teve na cruz. Então, ele vem e quando nós queremos ter essa identidade em Cristo, a nosso primeiro ponto é de pessoas perdoadas por Deus. Só que nós temos a dificuldade de aceitar o perdão de Deus em nossas vidas. Nós sempre estamos buscando justificar o que não tem justificativa, porque já foi justificado. Você não tem que explicar mais nada. Você não tem que dizer mais nada. Você não precisa se bater mais. Já foi feito por você. Já foi determinado. Você só precisa aceitar e caminhar. Caminhar abandonando o teu pecado.
caminhar abandonando o que você fazia anteriormente e ter uma vida renovada, uma vida transformada. Só que nós ficamos sempre linkados no passado. O passado, ele só serve de sombra para o seu futuro. Ele não é para você ficar morando nele. Você precisa se perdoar. Você precisa aceitar a morte de Cristo na cruz por você e por mim. Não tem mais o que fazer. Você não precisa fazer mais nada. E aí começa quando você aceita isso. Quando você entende que você é perdoado. Quando você entende que não tem mais nada que você possa falar. Que o sacrifício que Deus ofereceu para nós, que é ligado mediante a nossa fé em Cristo, está tudo resolvido. E por que deu certo por que vem tendo várias alianças e a com Cristo foi a que deu um resultado mais perfeito? Porque foi o sacrifício de um cordeiro sem pecado e sem mácula. Sacrifício de um homem. Foi o sangue derramado. As outras alianças não foram alianças de sangue, de derramamento, de entrega total. Cristo não, Cristo se entregou totalmente por mim e por você. Ele se entregou para que seja feito toda a justificativa, para que seja resolvido todo o problema. Está consumado, acabou. Satanás perdeu. E quando você entende o poder disso, a sua vida ela começa a decolar, começa a deslanchar. Porque você não precisa estar preso aonde você caiu. Segundo ponto importante. Nós temos condenação, nós não temos condenação na nossa identidade em Cristo. A gente dá mais um pouquinho em Romanos 8, 1. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora não há mais. Não tem mais condenação. Então, primeiro ponto, nós somos perdoados. Isso tudo faz parte da identidade de um cristão, hein? Ele aceita o perdão. Depois que ele aceita o perdão, ele tem que entender que você não é mais condenado. Você tem que tomar posse e viver uma vida de uma pessoa que não tem mais condenação sobre sua vida, mas uma pessoa que agora faz parte de um reino, faz parte de um reinado valioso e vitorioso. Esse é o ponto. Então, uma característica de identidade é de uma pessoa que ela se porta e vive como um vitorioso na terra. Não como alguém que fica se vitimando do que aconteceu. Eu até fiz um post, né? Vítimas não prosperam. Por quê? Porque a vítima está sempre olhando para o que é o problema. Ela nunca olha para o que está acontecendo de bom, ela sempre olha para o que está acontecendo de ruim. Ela está sempre focada no problema. E quem aceita Cristo, ele não pode ficar focado no pecado. Ele tem que ficar focado no que Cristo fez. A lei do pecado já não está mais sobre você, porque é a lei do Espírito agora que reina, porque a lei do Espírito te libertou. Está aí no versículo 2. A lei do Espírito te libertou da lei do pecado e da morte. Aquele pecado de Adão e Eva já não tem mais vínculo com você, você já não tem mais participação naquilo, você tem que viver um novo momento. Você tem que estar preparado para viver um novo momento. Você tem que estar pronto para sofrer as perseguições, pronto para sofrer os problemas, mas entendendo que Cristo pagou tudo por você, que Cristo já justificou, que Cristo já tirou a condenação sobre você. Nós precisamos entender que o nosso passado, ele não interessa para Cristo. O que interessa para Cristo é o nosso presente e o nosso futuro. Você precisa acertar as coisas que você fez no passado? Com certeza. Para que não deixe algumas marcas que as pessoas na terra veem. Mas para Deus e Satanás não tem mais força. Satanás não tem mais força sobre aquilo. E para Deus não tem mais importância. Mas para algumas pessoas é importante que você resolva. Para algumas pessoas é importante que você procure e resolva alguns pontos.
Por que é importante nós pedirmos perdão para algumas pessoas? Porque quando você entende que você já foi perdoado, que você não tem mais condenação, você precisa liberar algumas pessoas para ter liberdade de vida. E quando você o procura liberando perdão, muitas delas vão se entregar a Cristo nesse momento. Por quê? É libertador quando alguém se posiciona pedindo perdão. Para quem pediu e para quem está recebendo o perdão. Muitos adoecem por conta de carregar mágoas. Se você olhar aqui em relação a Mateus 10, se nós continuarmos aqui no 27, diz assim, ó, o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo. Mateus 10. Mateus 10, 27. Eu estou no 28 agora. Corpo, mas não podem matar a alma. As pessoas podem matar o seu corpo, mas não mata a sua alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. 29. Não se vendam aos pardais, as coisas e tal. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no 26. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornado conhecido. Vai chegar um momento de assim, ó, existem duas famílias, a família do lado de lá e a família do lado de cá, senhora. Nesse atual momento, as duas famílias estão indo à igreja. Vamos trabalhar a igreja, vamos deixar o ser cristão de lado. Tá? Porque ir à igreja é uma coisa, ser cristão é outra coisa. Sim, com certeza. Né? Então ele pode ir à igreja, mas pode não ser um cristão. De repente, até nós podemos ir à igreja e não sermos um cristão. Tá? São coisas diferentes. Mas vamos trabalhar com a hipótese do lado de cá. Vocês começam a caminhar na presença de Deus. Esquecendo igreja, placa, mas sim entender o que Deus vai falando. Aí vocês vão se transformando. Vai chegar uma hora que essa luz ela vai ser tão forte que o que está de oculto vai aparecer. Como assim, Marcelo? É como se caíssem as escamas dos olhos e as pessoas em volta, aí a outra família também, começam a perceber que tem muita coisa acontecendo. Porque pode ser que exista algumas marcas e situações do lado de lá, que nós não sabemos qual é, tá? Que está lá dentro, que está doendo. Então, às vezes tem uma marca lá que vocês não conhecem, que vocês não sabem. Tá parado? Ah, tá. Então, os dois lados têm uma versão da história. Só que aqui não contou qual é o lado da versão da história dele. Então vocês não sabem o que aconteceu. E não tem como corrigir. Porque se ele chega e fala, vamos imaginar que ele chegasse e falasse assim, eu não gosto da senhora porque seu cabelo é amarelo. Então vamos pintar de preto. É só porque meu cabelo é amarelo? Então vamos pintar de preto e a gente virou uma família feliz, beleza? Entendeu o que eu estou dizendo? Mais ou menos, né? Deve ter alguma coisa lá que se ele dissesse, pedisse perdão um para o outro, arrumava o problema e vamos viver como uma família unida. Não ficar remoendo situações a vida inteira e deixando pro lado de cá sofrendo também, porque está todo mundo sofrendo, teoricamente. Talvez ele não demonstre, mas ele com certeza sente falta. Quer dizer, eu tenho que pedir a Deus o momento certo para que ele prepare ele para ouvir e eu para falar. Para que a gente possa ter essa conversa e resolver o problema. Não posso sair desembestado querendo resolver. Então, como vocês podem fazer? Orar a Deus, pedir a Deus que Deus dê que Deus mostre o que está oculto para que vocês possam solucionar o caso. Senhor, isso magoa demais a mim. Nós queremos ter harmonia. Que não conviva na nossa casa, nós precisamos ter harmonia. Precisamos resolver esse problema. Só que qual é o pecado que está em nosso meio? Qual é a situação que está em nosso meio? Peço que o Senhor traga isso à tona. E prepara o meu coração e o do receber a hora que chegar. Porque pode ser que, vamos supor, você começa a orar. Aí Deus traz o cara na porta. Ó, eu vim aqui falar para vocês que eu não venho de papapá. E começa a vomitar tudo que está dentro do coração dele. Aí vocês pegam e chutam ele para fora, como ele fez. Aí acabou tudo. O que era para ser bênção virou desgraça de novo. Aí, a hora que ele chegar para resolver ou acontecer da resolução,
Os dois têm que estar preparados para ouvir, os dois lados. Porque aqui vai falar para cá e aqui vai falar para cá. E essa conversa não pode ser chocada de novo, ela precisa ser transparente, precisa ser calma. Então a gente precisa estar pronto, porque de repente eu chego lá no menino e ele começa a me falar coisas que eu não estou preparado para ouvir. Então eu tenho que estar calmo, estar tranquilo. Né? Terminar de ficar bom o negócio. Dentro dessa identidade de tudo, que diz que nós não temos mais condenação, nós temos que estar, nossos pecados foram perdoados, nós temos que perdoar as pessoas. Tem um terceiro ponto, um terceiro tópico disso tudo, que nós somos um só corpo através da nossa nova identidade em Cristo. Isso diz que todos os cristãos são um só corpo. Não é só mais a sua igreja, não é só a sua igreja. Todos os cristãos. Lá em Romanos 12:5 diz assim, ó. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profecia, de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Agora é o seguinte, nós somos um único corpo, que somos muitos. Ou seja, você faz parte da mesma família, do mesmo corpo, de pessoas que você nem conhece. Nem conhece. Mas a partir do momento que a pessoa entregou a vida para Jesus, ela é um só corpo com você. Isso faz parte da identidade de um cristão. Isso faz parte da identidade de Cristo em você. Identidade em Cristo. Então, se a sua identidade ela é em Cristo, tudo que acontece em Cristo faz parte de você. Você também tem que ter isso. Ou seja, nós temos que manter comunhão com os outros. Nós temos que estar ligados nos outros. Nós temos que estar convivendo com os outros irmãos em Cristo. Precisamos estar convivendo. Ah, mas ele é do que dá glória a Deus muito alto e eu dou glória a Deus baixinho. Não importa. Se deixa a glória a Deus baixinho, deixa ele dar glória a Deus alto. Mas vocês são um só corpo. Precisamos amar e conviver uns com os outros. Ah, ele é da igreja que usa terno e eu só gosto de short e chinelo. Não tem problema, usa o seu short e chinelo e deixa ele com o seu terno. Mas vocês precisam ter comunhão e andar em comum acordo. Porque nós somos um só corpo em Cristo. Isso faz parte da nossa identidade em Cristo. Então nós precisamos ter isso bem claro. Nós somos pessoas perdoadas. Está lá em Romanos 3:24. Nós não temos mais a condenação. E se nós somos perdoados, o que nós temos que fazer? Perdoar. Se nós não temos mais condenação, o que nós temos que fazer? Não condenar mais as pessoas. Se nós somos um só corpo, o que nós temos que fazer? Dar suporte às outras pessoas. O maior que ensine o menor. Se você tem um conhecimento, ensine o outro. Se você tem uma direção, ensine o outro. Não guarde para você o que Deus te deu. Transfira ao outro. Ah, mas eu não tenho nada. Procura dentro de você que você tem muita coisa. Olha que legal os dons aqui. Eu nunca tinha lido essa parte dos dons aqui. Lá em Mateus, se você tem um dom, lá em Romanos 12:6, ó. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se alguém tem um dom de servir, olha aí, às vezes você é um excelente servo. O que é ser um servo? Está sempre preocupado com as pessoas, está sempre ali servindo de alguma forma. Às vezes você é aquela pessoa que presta atenção nos detalhes. Puxa, se eu pegar um copo d'água e trazer para o cara que está pregando, vai ajudar. Isso é o dom de servir. Porque tem um monte de gente, ninguém percebeu. Você percebeu. Isso é dom. Puxa, eu posso atravessar aquele senhor na faixa de pedestre porque ele está sozinho, ninguém para ele. Isso é um dom de servir. Nas pequenas coisas que mostram a sua identidade em Cristo. Olha aqui mais, aqui, ó. Se você tem um dom de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, mano, dom de dar ânimo. Dom de dar ânimo. Se você é um cara que motiva as pessoas, uma pessoa que motiva as pessoas, está sempre para cima, sempre animada, anime os outros.
Entregue isso às pessoas, entregue isso a Deus. Faça esse serviço, né? Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é poder ofertar na obra, oferte generosamente. Se é ser líder, seja líder com zelo. E se é mostrar misericórdia, o que é mostrar misericórdia? Está sempre se doando e sendo misericordioso com as pessoas. Faça isso constantemente. Olha que legal. Dom não é só ficar orando pelas pessoas e se curar elas, não. Dar um ânimo é dom. Servir é um dom. Animar as pessoas. Gente, olha isso, que lindo isso, animar as pessoas. Sabe esse celular que você tem na sua mão aí? Essa mensagem, mandar as mensagens para as pessoas. Isso é um dom de dar ânimo. Isso é o dom de trazer vida às pessoas através de uma pequena mensagem. Maravilhoso isso. Pode ter certeza que tem pessoas que isso cai que nem uma luva para ele naquele dia. Pode não responder ele, mas é transformado. Fui trocar um pneu na borracharia ali. E eu tenho o hábito agora de fazer tudo mais para a Zona Norte. Porque, como eu estou com a igreja aqui, tem que fazer amizade na Zona Norte. Então nós precisamos ir fechando as portas. Porque quando nós chegamos nesse grande corpo junto, as pessoas elas têm que aprender a viver com as nossas diferenças, aprender a viver com as nossas limitações, mas elas não podem ter de nós, assim, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Não. Você tem que estar com as coisas resolvidas. As coisas resolvidas. E tem coisas que para você não teve problema nenhum, mas o outro teve. Mas o outro está sofrendo com aquilo. A disposição. Quando que acontece o perdão? Quando eu começo a me disponibilizar para receber aquilo. Ou me disponibilizo para fazer aquilo. Então, para a gente finalizar? Ora, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Pode. Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu venho pedir ao Pai que o Senhor possa cuidar do nosso coração, que o Senhor possa transformar o nosso coração, ó Deus, a ponto de nós podermos ter essa identidade em Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar preparados, ó Pai, para pedir perdão quando precisar pedir perdão. Nós estejamos preparados, ó Deus, para aceitar o Seu perdão sobre a nossa vida. Nós estejamos também preparados, ó Deus, para entender que nós não temos mais condenação. Já foi. O que passou já está lá atrás. Nós temos que viver um novo momento na Tua presença. Eu venho pedir ao Pai que o Senhor possa trabalhar em nossa vida, trabalhar em nossa alma, para que nós possamos ter um corpo em Ti, sadio, em Cristo. E para isso nós precisamos pedir perdão às pessoas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por isso, Pai. Em nome de Jesus.